Olá, gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós estamos aqui hoje, terça-feira, praticamente começo da semana, aqui no YouTube, canal à esquerda, para o nosso bate-papo do meio-dia. Do meio-dia e 6, apesar de hoje a gente... Olá, gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós estamos aqui hoje, terça-feira, praticamente começo da semana, aqui no YouTube, canal à esquerda, para o nosso bate-papo do meio-dia. Do meio-dia e 6, apesar de hoje a gente ter entrado meio-dia e 8, né? Mas, enfim, essa é a pontualidade do brasileiro e da brasileira. Nós sempre somos assim, né? Mas eu quero, antes de mais nada, gente, dizer, viu, Lindbergh, dizer que ontem eu comuniquei que você estava em trânsito de São Paulo para Rio de Janeiro, que estava saindo do Congresso do Partido dos Trabalhadores, que aconteceu nesse último final de semana em São Paulo, mas que, pelos seus cálculos, você entraria. Lamentavelmente, não deu para entrar, porque os voos são assim, a gente sabe a hora que sai, mas também não sabe a hora que chega, às vezes nem nada, né? Mas, enfim, fizemos um bom bate-papo ontem, Lindbergh, que era o Dia Mundial latino-americano, carimbenho, nacional de combate à violência contra a mulher. Esteve aqui conosco a deputada Jo Moraes, foi um bate-papo muito bacana sobre a luta das mulheres, sobre o feminicídio. Eu disse que nós traríamos em breve aqui também a Manuela Dávila para falar sobre o seu livro, falar sobre o feminicídio, falar sobre o feminismo, não é? E falar outros temas políticos. Já estou em contato com ela para a gente marcar. Então, você perdeu um grande debate, mas logo, logo a gente volta a debater esse tema, não é? Olha, para compensar a ausência do Lindbergh ontem, hoje a gente vai ter um bate-papo principalmente sobre a política geral, mais uma informação, assim, uma passada geral daquilo que foram os resultados do Congresso do Partido dos Trabalhadores, não é? Então, para compensar a ausência dele ontem, que como eu disse que ele viria para falar sobre isso, hoje vai participar quem conosco, além de você, Lindbergh? Hoje é Gleisi Hoffmann, presidente reeleita do PT. A cadeira dela já está ali. Ela ficou de entrar 20 minutos depois, às 12h20. Enquanto isso, a gente vai conversando. Mas, Vanessa, você estava falando sobre violência contra a mulher, e eu soube que você ganhou ontem um prêmio, né, em São Paulo. Foi o quê? Revista Marie Claire, pela atividade legislativa. Conta um pouco sobre isso. Foi, Lindbergh. Ontem eu estava, aliás, fizemos um programa sobre isso, e eu nem falei que eu estava em São Paulo para participar desse evento que aconteceu na Sala São Paulo ontem à noite, e lá eu tive a oportunidade de me encontrar com muitas mulheres que fazem a luta de gênero nesse país, não é? Muitas mulheres, assim, foi muito bom estar ontem lá. Foi na Sala São Paulo, em São Paulo, foi um evento promovido pela revista Marie Claire e pelo Instituto Avon. Eles fazem um trabalho junto com várias figuras do movimento feminista, não é? Que, primeiro, eles escolhem alguns projetos, não é? Escolhem alguns programas que são desenvolvidos em várias áreas, na área da assistência à mulher, na área do combate à violência, na área do empoderamento, do empreendedorismo e também na área legislativa, não é? Então, passa por toda essa equipe que eles separam os projetos. E eu fiquei entre os 3 finalistas na área legislativa, por conta daquele projeto, lembra, que apresentei e que já virou lei, um projeto que trata do estupro coletivo e do aumento da pena para quem divulga, não é? Porque é uma coisa assim que começou a ser comum, não é? Casos horrorosos que aconteceram, e de lá para cá, olha, Lindbergh, a gente fica até, não dá para comemorar, porque os dados sobre a violência contra a mulher são terríveis ainda, mas em relação a esse aspecto, eu acho que a lei surtiu algum efeito. E também nessa lei, que a gente aproveitou, colocou um monte de coisa lá, não é? Porque é assim que nós fazemos, nós mulheres, para dar passos adiante, entrou também a questão da importunação, que teve a participação do Humberto Costa e da Marta Suplicy, muito importante. Essa é uma lei muito importante, eu creio, Lindbergh, depois da Lei Maria da Penha,
essa lei, que não é só sobre o estupro coletivo, sobre a importunação, ela considera também o crime sexual, de violência sexual, como um crime de domínio público, uma ação inonimada, e como é a Lei Maria da Penha. Então, muito importante. E aí eu ganhei esse prêmio, fiquei muito feliz, né, dividir. Você merece, Vanessinha. Você é uma grande parlamentar. Você foi eu acho que o John até tem uma foto aí, não sei, ele estava falando comigo, não sei se ele tem. Mas foi bacana, é sempre bom, né, Lindbergh? Claro. E mostrar também que homens, a luta das mulheres não é só das mulheres, deve ser dos homens também. E ontem a gente falou que no programa que você, Lindbergh, é uma pessoa que compreende... ele está dizendo que ficou na tela, eu não estou assistindo. A gente disse muito aqui, viu, Lindbergh, que você, não apenas como parlamentar, militante, mas como pessoa, é alguém que tem muito claro a importância da luta das mulheres e o quanto você apoia e toma para si essa luta também. Então, muito obrigada, viu, Lindbergh? Foi muito bom. Parabéns, Vanessa, você viu a declaração do Paulo Guedes, né? Nossa, eu não li a entrevista toda, mas vi a declaração. Tem uma escalada aqui, eu quero falar sobre essa entrevista dele, quero que ele fale do AI-5, quero falar depois sobre o Bolsonaro falando de garantia de lei e ordem no campo, né? Falando do direito à propriedade, novamente falando a criminalização completa de conflitos agrários. A gente sabe o que é que a criminalização acaba acontecendo com os trabalhadores rurais, sem tetos, que lutam pela causa justa da reforma agrária. Nós vamos falar sobre a declaração do Bolsonaro, nós vamos falar também sobre Arco Advice, que uma consultoria econômica, que também entra na mesma linha, viu? Agitações aqui no Brasil, eles estão construindo... Veja bem o discurso do Paulo Guedes. O ministro, estou aqui lendo a matéria da Folha de São Paulo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nessa segunda que não é possível se assustar com a ideia de alguém pedir AI-5, diante de uma possível radicalização dos protestos de rua. Aí diz ele, é o trecho dele, sejam responsáveis, pratiquem a democracia, ou democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, com 10 meses, você já chama todo mundo para quebrar a rua. Ô, Vanessa, quem está chamando para quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não... Quem quebra coisas são eles, Lindbergh. Quebram placa, quebram tudo. Aí continua ele, não se assusta, então, se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? Puxa, esse meu celular fica travando toda hora. Não se assustem, então, se alguém pedir o AI-5. Levando o povo para a rua para quebrar tudo. Que quebrar tudo? Agora, nós temos o direito democrático de mobilizar o povo contra essas reformas que estão destruindo o país. Isso é democracia. E nós sempre fizemos isso de forma pacífica. Que história de quebrar tudo? Eles querem, isso aqui é muito grave. Já houve reação, eu estou vendo aqui, o presidente do STF parece que já reagiu sobre a fala do Guedes, olha aqui. Mas, de fato, é muito grave. É uma ameaça. Toffoli reage à fala do Guedes e diz que a AI-5 é incompatível com a democracia. Fala o ministro Supremo. O AI-5 é incompatível com a democracia. Não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado. E por aí vai. A gente sabe do que foi o AI-5, o que significou no momento, fechamento do Congresso, suspensão dos direitos políticos, a prisão de muita gente aqui. Então, veja bem, eu queria que você começasse falando sobre isso. Eu acho muito grave. O filho do Bolsonaro já tinha falado sobre isso. E agora a gente vê o ministro da Economia. Ele chega lá que está desacelerando o programa de reformas com medo de protestos, né? E depois da liberdade do Lula. Aí eles tentam pegar o Lula, que sempre conduziu manifestações pacíficas no país. Como se o Lula estivesse chamando para um quebra-quebra no Brasil. Não é nada disso, nunca foi isso. Agora a gente tem o direito e nós vamos lutar sim para colocar povo nas ruas, se mobilizando contra essa destruição nacional. Eu queria que você começasse falando sobre isso, Vanessa. Olha, primeiro, Lindbergh, essas falas do governo, do Jair Bolsonaro, de seus filhos, todos eles, 1, 2, 3, 4, sei lá quantos são,
são falas recorrentes, vai e vem, eles ameaçam com o fechamento da democracia. A gente tem debatido esse tema, presente aqui, não é, Lindbergh, por conta disso. E eles não são questionados, eles não são perguntados sobre isso, eles mesmos expressam essa posição, e nesse caso agora, na fala do Bolsonaro, que falou da GLO para o campo, né, para a área rural, dizendo que tem que prender, se for o caso até matar, aquele vagabundo, ele chama de vagabundo, os trabalhadores sem terra, aqueles que querem produzir no nosso país. Ele diz que está encaminhando ao Congresso Nacional um novo projeto de GLO. Vai ter muito problema, não aprova esse projeto no Congresso. Agora, a ameaça é constante. A novidade aí, Lindbergh, é o Guedes, o ministro da Economia, falando nisso. Eu li alguns comentários, que o Guedes está para ir para os Estados Unidos. E ele precisa levar mais coisas na mala, não é? Aliás, aprovaram muita coisa aqui, reforma da Previdência, reforma trabalhista, mas ainda tem muita coisa a aprovar, inclusive, Lindbergh, as privatizações têm que acontecer, não é? Então, tem gente que diz que ele está mostrando para os norte-americanos, para o governo americano, para o Donald Trump, que eles estão com as rédeas na mão. Mas, no meu entendimento, Lindbergh, isso que eles falam, isso que eles fazem e falam, é uma ameaça preventiva para o lado deles, ou seja, para tentar impedir as mobilizações que, como você diz, Lindbergh, virão. A gente não sabe exatamente quando, mas que elas virão, eu não tenho dúvida, porque ninguém aguenta a perda de tantos direitos, não é, sem se manifestar. É a Bolsa Família que diminui, são mais de 700 mil famílias, Lindbergh, que não conseguem acessar o Bolsa Família. Isso não acontecia mais. No Brasil não havia fila de espera. A educação, que hoje tem uma matéria bastante importante, que está paralisada, né? Eles apenas voltaram atrás nos cortes, mas a verba que se tem é insuficiente para levar adiante o processo educacional a contento no Brasil, né? Então, eu acho que isso aí, Lindbergh, é para afastar as pessoas das ruas, não permitir que elas se mobilizem. Diga. Mas, Vanessa, isso é verdade. Agora, a marca autoritária desse governo está presente. O Bolsonaro sempre defendeu a ditadura militar, sempre defendeu torturadores. E o Paulo Guedes, eu chamo a atenção, o Paulo Guedes estava no Chile na época da ditadura do Pinochet. Ele teve lá, ele estudou na Universidade de Chicago, o plano econômico neoliberal radical implantado lá no Chile, na ditadura do Pinochet, foi implantado pelos Chicago Boys, pelos economistas da renomada Escola de Chicago. O Milton Friedman esteve lá, e ele, inclusive, quando reuniu com o Pinochet, ele disse o seguinte: olha, tem que cortar o rabo do cachorro. O termo foi isso, o rabo do cachorro de uma vez só, não é em pedacinhos. Ele defendia a tese de uma terapia de choque, que é o que o Paulo Guedes faz aqui. E foi sobre ditadura. Então, esse povo, o que eles tentam insinuar é o seguinte: olha, se tiver qualquer coisa de mobilização, nós podemos fechar o regime. É uma ameaça. Você tem razão de dizer que é uma ameaça. Só que eu acho que é uma ameaça que tem que ser levada a sério, porque essa turma é autoritária. E tem o apoio do mercado. Eu quero te dizer o seguinte: olha que coisa. Isso aqui é consultoria do mercado financeiro. Meu óculos quebrou, eu arrumei um aqui, Vanessa. Está parecendo um óculos de Arco Advice. Isso aqui identifica tentativa da esquerda radical para agitar protestos no Brasil. Isso é uma consultoria aqui do mercado financeiro, que vai para muitos agentes que estão comprando essa tese. Essa turma do mercado financeiro está pouco preocupada com democracia, quer ganhar dinheiro. Olha o que dizer. São Paulo, 25 de novembro. Arco Advice. O governo do presidente Jair Bolsonaro tem identificado fontes de agitação social, disse a consultoria Arco Advice, que vê um esforço de mobilização de grupos radicais de esquerda para desestabilizar as instituições, como uma carona na onda de distúrbios ao longo de toda a América do Sul em semanas recentes. Em relatórios a clientes, a consultoria disse que, em conjunto, essas manifestações, se concretizarem, podem resultar em protestos, vandalismos, greves e tumultos. Tal vetor é estimulado por ações externas,
ligadas a certos movimentos de resistência, Bolívia, Venezuela, e de ataque, Chile, Equador e Colômbia. A intenção é replicar no Brasil o tumulto e os protestos que ora ocorrem nesses países vizinhos, disse. O relatório vem após jornais noticiarem o plano de Bolsonaro para reforçar o combate à pobreza e reduzir as críticas à área social, na esteira do compromisso do PT de atacar sua gestão e convidar os cidadãos a se alçarem contra o governo. O movimento visto no Chile anima as alas mais radicais dos partidos de esquerda e dos movimentos sociais afins, mais empoderados após a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão quase 3 semanas atrás. Aí hoje, porque isso aqui é de segunda-feira, petroleiros devem entrar em greve com o objetivo de paralisar o país pela falta de combustível, apesar da proibição pelo TST. O ponto a analisar será se os protestos dos funcionários da Petrobras vão se expandir para os caminhoneiros, que continuam com algumas das suas demandas desde a paralisação de maio do ano passado, não atendidas. Você nota que eles compram, isso aqui é uma consultoria econômica para o mercado financeiro, que orienta investidores, que eles compram toda essa tese do governo do Bolsonaro. É uma onda de protestos, que pau... Gente, é impressionante. É medo, Lindbergh, é medo. Agora, eu disse aqui que... Principalmente após a saída do Lula, né? Exatamente. Eles ficam com medo do povo levantar contra essa política econômica neoliberal, como acontece em vários países da América Latina. Esse tipo de análise, Lindbergh, de ameaça, essas ameaças cresceram muito com a saída do presidente Lula. Eles estão com medo, de fato, que o povo brasileiro se mobilize contra o governo. Agora, por que o medo? Porque a política deles é desastrosa. Porque se fosse uma boa política de inclusão social, de garantia dos programas importantes, eles não tinham que estar com medo, não. Mas eles estão com medo disso, porque eles sabem que eles estão penalizando o povo mais pobre, o povo trabalhador, para quê? Para desviar dinheiro para os rentistas, para os grandes bancos, é isso. Então, Lindbergh, eu creio que, de nossa parte, o que nós devemos fazer? Eu acredito que essa não é uma ameaça, que se houver uma situação de grande mobilização da população, ele vai querer cumprir, porque o Bolsonaro é isso. O Bolsonaro, o sonho dele, como dizem alguns, é ser um ditador, não o presidente da República, um ditador de um país. Esse é o sonho dele, então ele pode vir a fazer isso. Agora, de nosso lado, Lindbergh, nós temos que continuar mais forte do que nunca as mobilizações, porque a única forma de barrar essa sangria que eles estão promovendo no Brasil é com mobilização popular, é a única forma, porque o Congresso Nacional, a gente sabe como é, a maioria não tem compromisso com o povo pobre. Olha, Lindbergh, aquela imagem assim, me marcou muito ver o presidente do Senado, o presidente da Câmara levantando assim para o alto a emenda constitucional da reforma da Previdência e comemorando. Aquilo assim é de uma tristeza profunda. Essa reforma tira, no mínimo, 40% de cada aposentado do valor recebido. Né? Eu quero até falar sobre isso. Vanessa, dá uma olhada no Superchat aí, porque eu estou lendo a Folha de São Paulo, eu li as matérias. Tá aqui. Bacana o Superchat, inclusive sobre esse assunto que a gente levanta. O Gerinaldo Costa. Gerinaldo Costa, ele diz o seguinte: mataram nessa noite Mestre Vermelho, líder do Quilombo Rio dos Macacos, aqui na Bahia, e pede que a gente repercuta isso. E eu quero lembrar, você veja, agora foi o Mestre Vermelho, um líder quilombo. Alguns dias atrás, Lindbergh, foi o presidente do PSOL lá de Chapuri, no estado do Acre, que foi brutalmente assassinado. Então, você veja, quem está indo para cima não é o povo, não são as organizações, são eles que estão vindo perseguir as lideranças. Eles estão tentando preparar esse clima mesmo de desordem para fechar alguma coisa, porque o centro do objetivo deles, o que é? Aplicar essa política neoliberal, por bem ou por mal, com democracia ou sem democracia. Então, fica aqui, viu, Gerinaldo? É importante que o Brasil inteiro saiba disso e que haja uma mobilização para exigir também a apuração desse fato bárbaro. E Anabela Rocha, que nos ajuda aqui com 50. Obrigada, viu, Anabela? Anabela diz o seguinte: Bolsonaro
é que propôs o terrorismo colocando bombas em quartéis. O Guedes esteve com Pinochet, é um fascista histórico. O desejo é colocar medo. Se não forem parados pelas instituições e forças progressistas, vão fechar o regime sim. É isso, Anabela, a gente tem a mesma opinião que você. Vai, Vanessa, o caso da GLO é muito grave, porque eu vi a declaração dele ontem na televisão, ele falando de GLO, garantia de lei e ordem, de colocar o exército, e tem o excludente de licitude, porque na GLO que eles querem é com o excludente de licitude, ou seja, é atirar para matar, você não responder. É isso que ele fala em relação a conflitos agrários que existem no país. Já morre muito camponês, muito sem terra nesse país assassinado. Ele quis, Vanessa, condecorar aqueles policiais militares, ele quis homenagear que mataram 16 trabalhadores sem terra em Eldorado do Carajás. Essa é a cabeça dele. Então, isso aqui, isso não é coisa de um país democrático. A gente sabe que a gente não vive mais numa democracia, mas nós vamos estar institucionalizando esse fato. Não é um país democrático nem de longe. Colocar o exército com o GLO, o excludente de licitude, podendo atirar para matar em cima de conflitos agrários. Vai atirar em quem? Vai atirar nos trabalhadores, nos camponeses, que lutam por terra. Como foi a história desse país. Eu sou da Paraíba, uma terra onde mataram Margarida Maria Alves, João Pedro Teixeira. Olha aí, chegou a Gleise Hoffmann. Gleise, deixa eu começar te dando parabéns. Ontem, o Lindenberg não pôde entrar no programa, fizemos eu e João Moraes, e a gente falou muito da nossa alegria de ver você reconduzida à presidência do PT. Não só pela sua capacidade, que é muito grande, pela sua amplitude, eu admiro muito isso também, mas por ser mulher, viu, Gleise? Isso para nós é de um simbolismo, assim, você sabe, muito significativo, né? Então, parabéns, antes de mais nada. Desejo a você que nesses 4 anos possa colher muitas conquistas e muitas vitórias ao lado dos partidos irmãos, dos partidos democráticos também. Parabéns, viu, Gleise? Obrigada, Vanessa. Aliás, quero aproveitar e agradecer a todo o pessoal aí do blog à esquerda. Sempre quando a gente falava de PT, o pessoal me mandava apoio. Então, obrigada pelo apoio, pela força, para vocês também. E com certeza vamos continuar a caminhada juntas. Gleise, aproxima um pouco mais, você está longe. Estou longe? Sim. Você está com a cara mais aqui na tela, você está longe, né? Tá bom. Vocês estão muito... Ela foi eleita com votos apertados, foi muito apertado a eleição. Eu vi 75%, apertadíssimo. Foi muito bacana, né, Gleise? Foi muito legal o congresso do partido, acho que assim, para cima, todo mundo estava comemorando muito porque Lula estava com a gente, então a saída do presidente também deu um estímulo grande para o congresso, o pessoal querendo discutir muito, as posições firmadas foram muito boas, né, muito firmes, e foi muito legal, acho que a militância está com muita vontade de participar, de lutar, de estar junto aí. Gleise, eu queria começar falando sobre essa declaração do Paulo Guedes sobre o AI-5, nós falamos sobre isso, a declaração do Bolsonaro falando de GLO, garantia de lei e ordem para o campo, para conflitos agrários. Eu falei também sobre aquela nota da consultoria econômica Arco Advice. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Eu vi agora que o presidente do Supremo reagiu à declaração do Paulo Guedes sobre o AI-5, e o presidente da Câmara também, Rodrigo Maia, também rebateu de alguma forma. Eu queria que você entrasse falando um pouco sobre isso. Eu espero que as instituições reajam mesmo, porque é muito grave. Na realidade, a gente tem uma sequência de falas e ações, né, para construir uma narrativa que justifique utilizar a violência contra os movimentos sociais. E eles estão fazendo isso porque sabem que a reação ao que eles estão implementando vai ser forte. Não se implementa um pacote neoliberal como eles querem, de retirada de direito, que gera desemprego, tira a renda das pessoas, está voltando à fome, ou seja, modifica a vida, né, da população, vai atingir funcionalismo público, não se implanta isso sem ter reação. Então, sempre as medidas neoliberais, as medidas fortes da economia, que são conduzidas pela direita, extrema-direita, de
pressão em cima das pessoas, do povo, tem que ser acompanhada por um processo de repressão, porque é a única forma que você tem para fazer as medidas e garantir que ninguém proteste. Foi assim que aconteceu no Chile, foi assim na Inglaterra da Thatcher, foi assim em vários outros lugares. Então, o Bolsonaro já está preparando isso, ele já está dizendo, olha, se tiver reação, nós vamos agir desta forma. Por quê? Porque ele está sabendo que as pessoas estão se mobilizando. Nós estamos agora com a greve dos petroleiros. Foi a primeira que ele disse, os petroleiros estão fazendo greve, querem fazer com que o país fique sem combustível, aí já vão vir os caminhoneiros. Então, assim, nós vamos ter que reagir. E essa fala do Guedes, que fechou tudo isso hoje, foi muito grave. Veio na esteira da fala do Eduardo Bolsonaro, do filho do presidente. Então, ou seja, na cabeça deles, isso está muito presente, né? E eles colocam a culpa nos partidos de esquerda, nos movimentos, e, sobretudo, querem colocar em Lula, dizendo que Lula está incendiando o país, está chamando para mobilização. O discurso que o Lula fez nos sindicatos metalúrgicos, quando ele voltou, que ele saiu lá da Polícia Federal, ele foi incisivo em dizer que o povo precisava lutar. E deu como referência as manifestações do Chile, as manifestações do Equador, falou da eleição da Argentina e as grandes manifestações que tiveram por lá. Agora, isso, é claro, é tudo dentro da democracia. Lula sempre lutou e sempre incentivou manifestações, foi presidente de sindicatos metalúrgicos, porque sabia que se não tiver manifestação popular, se não tiver luta, as coisas vão passar e a vida vai piorar. Então, que o Brasil precisava reagir a essa situação, a esse desmonte do Estado brasileiro. E eles pegaram isso para dizer que Lula queria incendiar o país, né? Lula é uma liderança muito forte, Bolsonaro está se colocando no contraponto e está ameaçando. Eles querem, com isso, claro, dizer para o pessoal, olha, se for para a rua, vai ser difícil, vai ter repressão, vocês vão sofrer, pode ter morte. Esse negócio do excludente de ilicitude para GLO é uma coisa bárbara, né? Porque vai matar manifestante na rua, é isso que está colocado. Então, é muito ruim o que nós estamos vivendo hoje no país. É um monte de medidas para tirar os direitos do povo e, ao mesmo tempo, uma ameaça que, se o povo reagir, vai ter repressão. Então, não reaja, vocês têm que ir quietos para o matadouro, têm que ir quietos para a retirada de direitos. Nós temos que denunciar isso. Foi bom que o presidente do Supremo se pronunciou. Eu não vi o pronunciamento do presidente da Câmara, mas é bom que fale também, que o presidente do Senado fale, que a OAB fale, que outras entidades falem. Hoje nós vamos ter uma reunião da bancada aqui para ver as medidas que nós vamos tomar. Mas, com certeza, tem que ter uma representação do Conselho de Ética em relação ao Guedes, tem que ter uma convocação do ministro aqui, no mínimo, para ele vir se explicar sobre o que ele disse, tem que ter uma representação da Procuradoria-Geral da República, e nós estamos estudando, inclusive, uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para barrar essa mudança que eles querem fazer em relação à GLO. O Supremo tem que dizer, olha, isso não cabe, excludente de ilicitude não cabe aí, porque se deixar, eles vão fazendo e vão montando uma legislação repressora que vai dar sustentação à pauta neoliberal que eles querem implantar. Sem som. Reclamando muito aqui, eu tinha tirado meu som, que estão reclamando muito aqui que está tendo um eco, um barulho. É bom que vocês voltem aqui no nosso chat para dizer se melhorou ou se continua, que a gente vai tentar resolver o problema. Mas a gente conversava, Gleisi, sobre isso desde que começou aqui o programa. É claro, é evidente que isso é uma ameaça. É uma ameaça, mas que eles, do jeito que eles são, do histórico que eles têm, eles podem cumprir. Mas é uma ameaça, nesse momento, para evitar a mobilização. E a gente tem que ter, claro, tem que denunciar, colocar as instituições do lado da defesa da democracia, das liberdades, isso é muito importante para que a gente siga no processo de mobilização. Porque a única forma, não é, Gleice, de barrar isso tudo é mobilizando o povo, porque não dá para contar com o Congresso. A maioria do Congresso discorda do Bolsonaro por algumas questões, mas na pauta econômica, aliás, é o Congresso que aplica essa pauta econômica, não é? É o Congresso, então eu acho isso. Agora, Gleisi, muita gente entrando aqui, te cumprimentando. Eu vou tentar, na medida do possível, porque é muito importante, viu?
falar das pessoas que estão aqui te dando um abraço, te cumprimentando, desejando assim uma boa gestão. A Leda Maria de Abreu, o Paulo Sérgio, que é lá de Pinhais, no Paraná, Duda Soares, Luísa Fagundes, Jonas Júnior, um monte de gente, Gleice, que está aqui entrando, e na medida do possível eu vou falando, tá certo? Mas, Lindy, vamos continuar. Aí o bate-papo. Senadora Gleisi Hoffmann, qual o papel do Lula agora? O Lula saiu, eu estava em Curitiba no dia que ele saiu, a gente viu os discursos em São Bernardo do Campo. O que é que vocês estão planejando? Quais são as ações para o presidente Lula? Ele vai viajar ao país? Quais são os próximos passos? Bem, primeiro, assim, dizer que eu acho que Lula colocou a oposição num outro patamar. Deu voz forte para a oposição, né? Qualificou muito a nossa atuação, porque nós estávamos fazendo oposição no parlamento, estávamos fazendo com os movimentos sociais, mas, de fato, nós precisávamos de uma voz forte para fazer o contraponto a isso que estava acontecendo. Por isso que nós lutamos muito por Lula livre. Algumas pessoas nos criticavam, diziam que o PT tinha uma bandeira única, que era só Lula livre, e que nós tínhamos que enfrentar as outras coisas que estavam vindo no país. Nós fizemos isso, enfrentamos aqui na Câmara dos Deputados, na questão da reforma da Previdência, na defesa da educação, na defesa da soberania, fomos para a rua com os movimentos sociais, enfim, movimentamos. Mas nós não tínhamos uma voz forte, ninguém da oposição ocupou o espaço que Lula tem no coração e na mente do povo. Então, Lula é a grande liderança política e popular do Brasil. Por isso, a insistência muito grande da sua liberdade, porque nós sabíamos desde sempre que aí o enfrentamento ia ser colocado em outro patamar, e foi. Tanto isso é verdade que o próprio Paulo Guedes reconheceu que estão relativizando ou demorando mais para implantar o pacote, paralisaram, porque as críticas do Lula foram muito contundentes e mexeu com a opinião pública em relação ao que eles estavam fazendo. Lula fala com o povo, é uma liderança que tem contato direto. Então, a capacidade de mobilização de Lula em relação à população, principalmente ao povo mais pobre, trabalhador, é muito grande. Então, o papel do Lula vai ser andar pelo país, para conversar com as pessoas, se contrapor de forma contundente a esse governo e dizer, só um pouquinho, gente, que eu não consigo, e dizer a esse governo que nós temos projeto alternativo para o país, que não é esse o projeto. Nós começamos a construir, a partir de 2003, um projeto de inclusão social no Brasil, com desenvolvimento econômico. Quer dizer, começou a ter um primeiro degrau de bem-estar social. Nós geramos emprego, melhoramos o salário mínimo, tivemos programas sociais de proteção, como Bolsa Família, tivemos investimentos na educação, fizemos o ProUni, melhoramos nossas universidades, fizemos creche, na saúde a gente avançou, trouxemos os médicos cubanos que eles expulsaram, fizemos várias ações que tinham como objetivo melhorar a vida do povo. Então, o povo conheceu um outro momento, conheceu uma outra forma de ser governado. E óbvio que agora está fazendo comparação. O Bolsonaro, que prometeu tudo, não está entregando nada. O país, a economia popular está no chão. Então, o papel do Lula é falar isso, é mostrar o que nós fizemos, como fizemos, que dá para fazer diferente, e o que estão fazendo com o Brasil, que é destruir. Entregar o Brasil aos interesses internacionais, principalmente americanos, vender nosso patrimônio. Então, nós estamos, sim, preparando uma agenda com o presidente Lula. Vamos ter algumas coisas agora em dezembro, mas uma agenda forte a partir do ano que vem, para ele visitar o Brasil, conversar com o povo, ir nas regiões mais pobres desse país, falar com o povo mais pobre, ir nas comunidades, e o pessoal quer muito ver Lula. Tem uma esperança em Lula, né, que Lula possa restabelecer as coisas para o povo brasileiro. Isso é muito legal. E o presidente tem muita clareza do papel dele, do que ele tem que fazer, e muita clareza da forma como tem que fazer oposição a esse governo. Tem que ser uma oposição contundente, não tem mediação. Não é discurso manso, não é posição mansa que vai enfrentar esses caras. Nós temos que ter firmeza e falar, sobretudo, da vida do povo. É isso que interessa. E foi essa a linha, a orientação que o Partido dos Trabalhadores tirou agora no 7º Congresso. Então, vamos estar muito juntos com o Lula para fazer essa caminhada no país e dar força à oposição.
Gleisi... Vanessa, tem muita gente parabenizando a Gleisi aqui. Leia mais alguns aí, que eu já li um Luciane bocado. Rocha, parabéns, Gleisi. A Neiva Almeida também falou. Claudete Fleck, Gleisi me representa. Aí, tem muita gente falando da gente no Senado, de nós três no Senado. Na verdade, nós três, os bolsonaristas, chamavam a gente de bancada da chupeta, né? Que a gente ficava chorando, né? Mas é porque a gente estava ali o tempo inteiro. A Sâmia Farias diz o seguinte: parabéns para a nossa presidente reeleita. Ela está no superchat aqui, Vanessa. Minha irmã torce para você ser candidata a vice-presidente da República. Olha aí, Gleisi. E aí, parabéns, Gleisi, por continuar presidenta do PT. Parabéns, Vanessa Lindenberg, vocês não representam. Pécio Leandro, admiro vocês três muito. Minha presidente do PT, Silvano Mauro, parabéns, um abraço. Aí tem de tudo aqui. As pessoas ficaram felizes com sua recondução. Lindbergh, tem aqui também da Luísa Fagundes, que ela diz o seguinte, que nós precisamos ouvir o Eduardo Moreira, porque a gente falava aqui, viu, Gleisi, recebemos a notícia aqui no chat, nosso chat, que houve um assassinato bárbaro, brutal, de um líder quilombola no estado da Bahia, hoje de manhã. E aí a Luísa Fagundes entra aqui no superchat, sugerindo, Lindbergh, que a gente chame o Eduardo Moreira, porque, segundo ela, ele passou uma semana com os indígenas e tem relatos, assim, pavorosos. Vamos ver de fazer isso. Agora, Gleisi, eu queria dizer o seguinte, que eu vi a entrevista coletiva que você deu ao final do Congresso Nacional, porque algumas falas do presidente Lula, e a gente compreende perfeitamente, colocavam muito o PT acima de tudo, não é? Porque o PT é o maior forte, não sei o quê, tentando criar, assim, uma intriga com outros partidos. Eu vi a sua fala, assim, extremamente equilibrada, dizendo, olha, isso eu falo pelo Partido dos Trabalhadores, nós estamos abrindo diálogo e tudo mais, não é? Porque é óbvio, nós temos eleições municipais ano que vem, e a gente tem que ter a maturidade de ver em que cidade a gente pode, cada partido ter seu candidato e se juntar lá na frente, ou aonde é que tem que estar todo mundo junto desde o primeiro turno, né? Então, é importante, vocês estão, assim, trabalhando com essa ideia, Gleisi, de debater com os partidos de esquerda também sobre as eleições de 2022? Claro que estamos. Eu acho que duas preocupações, dois focos, né? E o presidente Lula, quando chama o PT a essa responsabilidade de apresentar candidatos, ele está falando que ele quer ver o PT ser defendido, o nosso legado ser defendido, as ideias nossas ser defendidas, e a gente se apresentar para a sociedade como um programa, uma proposta e com as nossas lideranças. Até porque, Vanessa, dentro desse espectro, né, dos partidos de esquerda, o PT, com certeza, foi o partido mais perseguido, do ponto de vista de desconstrução da legenda. Então, nós fomos perseguidos, criminalizados, o presidente foi preso, tivemos outras pessoas presas, se construiu uma narrativa que o PT era uma quadrilha. Então, o presidente também vê nessa oportunidade das eleições municipais de se fazer uma defesa do Partido dos Trabalhadores, que é um partido que tem história no país, é um patrimônio político da luta dos trabalhadores, assim como os outros partidos que se construíram ao longo da luta. O PCdoB, por exemplo, é um partido histórico de muitos anos, né, que é referência na nossa luta. Então, ele chamou a isso, né, e chacoalhou o PT, dizendo, vocês não podem ficar quietos, de braços cruzados, tem que sair candidato. Falou na questão das eleições de 2 turnos, que geralmente a gente lança o candidato e o programa, os partidos lançam candidatos e programas no primeiro turno, a sociedade escolhe entre todos que se apresentam os 2 que mais se aproximam, depois faz as alianças, enfim. Agora, em nenhum momento ele afastou a possibilidade de a gente já fazer aliança no primeiro turno, conversar com uma frente, porque o outro desafio que nós temos é também fazer com que as eleições municipais já sejam uma preparação de enfrentamento a esse governo Bolsonaro, ou ao Bolsonaro, a extrema-direita e a direita, nas eleições de 22, porque o que nós construímos agora, no nosso entender, vai prosperar até 22, então isso tem importância também. Então nós estamos conversando sim, a gente tem conversa lá em Porto Alegre com a Manuela,
Eu já estive lá numa reunião com partidos da oposição, da esquerda, juntos. Estamos conversando com o Freixo, o Lindbergh tem acompanhado isso, inclusive ontem o presidente recebeu em São Paulo. Temos conversa em outros lugares, Santa Catarina, no norte do país. Então, não é problema isso, nós vamos conversar. E óbvio que se você tiver uma candidatura mais competitiva de um desses partidos que estão junto conosco na frente, na frente de oposição, nos movimentos progressistas, nós vamos construir juntos, né? Claro, definindo qual é o papel do PT, a participação, porque o PT quer participar também e ter, como todos os partidos, um protagonismo no processo eleitoral. É da nossa tradição, da nossa vida, claro, mas nós vamos sim primar para que a gente possa ter alianças e poder construir um campo progressista, popular, inclusive para 22, iniciando o debate já em 2020. Isso aí, isso é muito importante, viu, Gleice? Importante mesmo. Eu senti isso com a tua entrevista, foi muito boa, porque é isso, nós temos que travar essa resistência ao governo Bolsonaro, que não vai acontecer lá em 2020, já é desde já, de forma assim conjunta, e nada deva separar as oposições. Eu sou testemunha do que você faz, Luciana, que é a nossa presidenta também, no sentido de garantir um diálogo permanente entre esses partidos. Beleza, eu acho que o caminho é esse mesmo. Fórum de partidos, sempre estamos conversando, sempre estamos juntos. Ô, Gleice, mas você falou muito em 2020, 2022, tudo bem, a gente tem que se preparar para as eleições. Eleições é um espaço importante de resistência a esse governo. Só que, sinceramente, a gente está vivendo uma luta aqui na América Latina. A América Latina está convulsionada, né? Aqui no Brasil, a gente vê ameaças como essas que foram feitas hoje. GLO no campo, AI-5, né? Não é muita ilusão a gente ficar trabalhando só com o cenário eleitoral? Eu estou convencido que se a gente não conseguir colocar a gente nas ruas, manifestações pacíficas, viu? Mas povo nas ruas contra essas políticas neoliberais, eu acho que a gente está tratando, a gente está no meio de um golpe. Caçaram a Dilma, prenderam o Lula, elegeram o Bolsonaro, esse mercado financeiro está ganhando muito dinheiro, para mim tem dedo do Departamento de Justiça norte-americano. Será que não é muita ilusão a gente pensar que depois de tudo isso, vamos disputar eleições, acumular forças, vamos ganhar a eleição lá na frente? Não, que não tem só o caminho eleitoral. O caminho eleitoral é um dos caminhos, é o institucional, a gente tem tradição nele. Eu acho que nós temos que atuar, porque é importante. A gente tem programa para o país, programa para os municípios, programa para os estados. Nós temos experiência de governo, nós sabemos o que fazer para melhorar a vida do povo e não podemos deixar de participar, até porque seria uma irresponsabilidade nossa participar do processo disputando. Agora, eu sou favorável à participação, não estou dizendo isso, mas apostar só nisso é que eu acho que pode ser. Mas ninguém está apostando só nisso, Lindbergh, ninguém. Obviamente que nós temos que trabalhar com a organização popular, também trabalhar com os movimentos sociais, trabalhar com o povo, ter as manifestações. Se não tiver uma base popular, né, coesa, forte, que dê sustentação à nossa luta, vai ser muito difícil a gente enfrentar só no institucional. Olha aqui, por exemplo, na Câmara, né, a Câmara dos Deputados, a Vanessa disse, ela é o braço operador do pacote neoliberal do Bolsonaro. Então, enquanto o Bolsonaro dá o circo, a Câmara com o Guedes dá um pão ao mercado, funciona mais ou menos assim. Então, óbvio que só o institucional não dá, até porque o institucional também precisa da pressão para ele funcionar, precisa da mobilização. Nós somos um país democrático, desde 1988, o povo brasileiro se organiza e se mobiliza. Nós passamos por grandes manifestações no Brasil, todas manifestações pacíficas, legítimas, justas, mas o que é uma manifestação? É para mostrar para o governo que as coisas não estão no caminho certo, que querem ser ouvidos, que queremos que mude. Um governo democrático que faz? Um governo democrático media, não reprime. Um governo democrático chama as lideranças e conversa. Um governo democrático ajusta seu programa se ele não estiver de acordo com as necessidades do povo. É assim que funciona. Então, é óbvio que a nossa luta, e sempre foi a luta do PT, o PT não participou só institucionalmente, né? O PT participou dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais, populares, sempre esteve ao lado
do povo nas manifestações, então não temos medo disso e nem medo de ser acusado de incendiários, porque essa é a nossa vida, em 40 anos de história. O PT é assim, e ajudou a concretizar a democracia brasileira, foi responsável, inclusive, para avançar. Então, o que a gente tem que fazer é isso, é trabalhar no processo eleitoral, trabalhar na organização popular, trabalhar na formação, organizar o partido. Hoje o PT, por exemplo, está em quase 4 mil municípios, tem diretórios municipais. Nós queremos refundar os nossos núcleos para conversar com o povo brasileiro, para falar com a população, né? A extrema-direita está fazendo isso. O Bolsonaro, por exemplo, se organiza, a extrema-direita se organiza até com as milícias do território brasileiro, né? Eu acho engraçado eles dizerem que nós somos responsáveis por querer desestabilizar o país, querer incendiar. Ontem uma deputada do PSL tuitou que tinha que colocar a polícia em cima da gente, porque nós iríamos desestabilizar. Quem fala de violência, de polícia, de matar o tempo inteiro são eles. Aliás, o Bolsonaro criou um partido, deu um número de 38 em homenagem ao calibre de um revólver, e a placa do partido é toda de bala de revólver. É assim que eles lidam com a situação, né? Os filhos aparecem sempre armados. Então, o que está desestabilizando a democracia brasileira se chama Jair Bolsonaro. E se tiver manifestações no Brasil, é a responsabilidade de Jair Bolsonaro, porque ele não está implantando o programa em benefício do povo. Ô, presidente Gleisi, deixa eu te falar, Gleisi. Você é uma presidente do PT bastante combativa. Nós vamos ter eleições, e eleições são um palco de resistência a esse governo também. Imagina se a gente aqui no Rio consegue, com a chapa de unidade, Freixo, Benedito, seja qual for, derrotar a vitória. É uma derrota grande. Eu entendo o papel das eleições. O que eu acho, e é uma opinião minha mesmo, é que para derrotar esse modelo que está aí, essa política econômica que está aí, tem que ter mobilizações pacíficas, como a gente sempre fez. E para ter isso tem que ser a questão central de partidos como PT, PCdoB, a discussão de agenda, de calendário. Não é deixar que aconteça só. Nós temos que pensar, discutir com as entidades. Eu falo isso, que eu acho que essa é uma tarefa tua também como presidente. Agora, chamar a UNE, organizar mais. Os principais quadros da esquerda têm que se envolver nisso. É a tarefa dos partidos também. Porque tem uma leitura de alguns que acham que os partidos cuidam das eleições, né? Os movimentos sociais lá embaixo, a gente sabe das dificuldades que enfrentam, cuidam de mobilizações. Não é assim. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que é uma tarefa importante que tem que ser conduzida pelos partidos. E acho que você, como presidente, pela autoridade que tem, pode fazer isso. Até porque essas declarações todas deles também são declarações de medo de mobilizações, né? Eles estão com medo de mobilizações. E querem impor medo às pessoas para não... Querem impor medo às pessoas, mas no fundo é o medo que eles têm. É porque a consequência das medidas deles vai ser essa, seja no curto ou no médio prazo. Não tem como o povo ficar passivo passando fome, gente. Isso não existe. As pessoas, elas se rebelam. Vocês vão ver agora quando começar a implantar a reforma da Previdência, que vai começar a diminuir benefício de quem já está aposentado, pela lógica que eles estão fazendo de cálculo, de limpeza de benefícios. As pessoas vão perder renda. Isso é muito grave, gente. Então, num país onde mais de 70% das pessoas ganha pouco, ganha até 3 salários mínimos, isso tem muito impacto. Sabe, pensa num pai de família, numa mãe de família que vai no supermercado, não consegue comprar a quantidade de comida para comer decentemente. Tem gente comendo hoje uma vez por dia. E é humilhante ver as pessoas na porta do supermercado pedindo um pacote de arroz. Por favor, me compra um pacote de arroz, de macarrão, para eu poder comer lá em casa. Sabe, nós não tínhamos mais isso no Brasil. Então, Gleisi, e se aprovarem a medida provisória 905, acho que esse é o número, você já pensou quando o desempregado começar a receber o seu seguro-desemprego com desconto do INSS, da Previdência? Gente, isso é de uma crueldade, assim, que é isso que é uma crueldade, e a outra coisa o que eles querem fazer com a desoneração da cesta básica. Eles vão desonerar a cesta básica, vai voltar impostos. Vocês lembram que o Lula... eles vão voltar a onerar, vão acabar com a desoneração. O Lula desonerou a cesta básica, tirou o imposto dos principais produtos, feijão, arroz,
Lembra que o saco de arroz, era caríssimo, caiu muito na época do governo do Lula. Isso tudo ajudou a população. Eles vão voltar a onerar. Aí disseram que com esse dinheiro eles vão dar uma ajuda para o Bolsa Família, de R$ 6,81. Eles cortaram mais de 1 milhão de famílias do Bolsa Família, tem 700 mil pessoas na fila esperando, e eles não divulgam como está o cadastro. Então, ou seja, nós estamos caminhando para a fome, nós teríamos que aumentar a proteção social e eles estão diminuindo. Não tem preocupação com o povo pobre. O povo pobre, para eles, é detalhe, é estatística, então está tudo bem, deixa aí. Eles querem fazer as grandes reformas para o mercado financeiro, né, para ter os grandes ganhos, para dizer que isso vai resolver a economia do país. Não vai, não tem como a economia do Brasil melhorar com as medidas que eles estão tomando. Não melhorará, vai piorar. Por isso que eles têm medo de manifestação. Sei. Linde? Muito bom, senadora Gleisi. Gleisi, a gente está chegando ao final do programa, tem muita gente aqui o Moisés Robaia, o Lula tem que vir a São Gonçalo. Isso deve estar uma loucura a agenda do presidente Lula. A demanda é grande. Tem um ponto que você tocou, que, no fundo, essa fala do Paulo Guedes é um certo desespero, um certo medo, porque o Lula focou em cima da política econômica. Claro. Né? Política econômica que prejudica o emprego, o salário, a renda. Ele deixa... Importa para a vida das pessoas. Ele deixa nas entrelinhas o Paulo Guedes, que está tendo que dar uma segurada no ritmo de implantação das medidas por causa do Lula. Uhum. Você que tem conversado com ele, a linha dele é essa mesmo, né? Falar da vida concreta das pessoas, da economia, do modelo neoliberal. É isso. O Lula fez um belíssimo discurso na abertura do Congresso do PT, em que ele deixou essa linha clara, né? Nós temos que falar da vida das pessoas, cuidar da vida das pessoas. A pessoa tem o direito de ter trabalho, de poder levar comida para a mesa da sua família, tem direito a ter dignidade. Então, ele não tem dúvida. Aliás, porque o governo do Lula foi isso. O governo do Lula, desde o início, foi isso. Dar dignidade ao povo brasileiro. Lembra que ele dizia? Todo brasileiro tem que comer 3 vezes ao dia. Nós tiramos 40 milhões de pessoas da pobreza, gente. Isso não é pouca coisa. Fez diferença muito grande, inclusive, na economia do país, porque essas pessoas voltaram a ter um consumo, voltaram a ter dinheiro para circular. Então, o Lula sempre focou nisso. Ele disse que ele ia ser presidente do país para cuidar do povo. E sempre disse que o Brasil tinha que cuidar de todo o povo, não só de uma parte dele. Ele nunca se conformou de só 30% da população ter os seus direitos plenamente atendidos. E ele começou a mudar isso. Isso incomodou muito o mercado, né? O Lula foi perseguido por isso, porque tentou mudar essa lógica, né, da política econômica, tentou incluir. O pobre estava no orçamento. Eram vários programas. Aliás, eu quero fazer um merchandise aqui. Deixa eu pegar. Me dá uma revista que está aqui, Kátia. Nós lançamos uma revista no Congresso do PT sobre o legado do PT, o legado dos nossos governos, viu, Vanessa? Do PT, do PCdoB, a verdade sobre os governos. Então, essa revista aqui tem todos os programas que nós fizemos, todos os programas, ela já está no site do PT, que é pt.org.br/o-pt-faz. Tem todos os programas. Eu estava olhando aqui na área social, porque hoje está tendo um encontro das assistentes sociais aqui em Brasília, aliás, um encontro paralelo à conferência, porque o governo não quis chamar a conferência das assistentes, elas mesmas se organizaram, chamaram, vai ter uma reunião grande aqui, e elas dizem, todo o setor de assistência social, assim, o governo do Lula foi o melhor governo para as pessoas. E aí fala do Bolsa Família, fala do Cadastro Único, fala do programa de cisternas no Nordeste, em que as pessoas tiveram acesso à água, né? As pessoas migravam do Nordeste por conta da seca, fala sobre os micro e pequenos empreendedores, fala sobre a agricultura familiar, o que foi feito, fala sobre o Bolsa Verde. Então, tem todos os números dos programas dos nossos governos, né? Mostrando que impacto isso tinha na vida das pessoas e da economia. Então, é uma revista para dizer que nós fizemos, mostrar que é possível fazer, que tem jeito de fazer isso no país, e mostrando, inclusive, os indicadores da economia na época do governo Lula. Porque tem aí uma ação da direita
que é que o PT quebrou o Brasil, que o grande responsável pela desgraça da economia foi o PT. Muito pelo contrário, na época do PT nós tínhamos os melhores indicadores da economia. E, aliás, o que está salvando o país hoje são as reservas internacionais deixadas por Lula. É isso que salva, senão nós já estávamos com o pires na mão pedindo dinheiro para o FMI. Então, eu queria fazer esse merchandising para o pessoal saber que a gente tem todos os programas e tudo que foi feito em nossos governos, catalogado, explicado, com números, para que a gente possa debater e enfrentar isso que eles têm dito, que nós não fizemos nada. Aí, Gleisi, deixa só, viu, Gleisi Lindbergh, deixa eu só dizer, ler um chat aqui, o João Ribas, ele colocou várias vezes a mesma observação. Eu achei interessantíssimo isso, dizendo o seguinte, que falta falar a língua dos coxa, porque se usa o PT e a esquerda, usa muito pouco essa questão. O Brasil, ele passou a ser, no período do Lula, a 6ª potência do mundo. E não foi só o trabalhador que ganhou, os empresários ganharam, todo mundo. Então, segundo ele, eu achei interessantíssima essa observação, viu, Gleisi? O presidente Lula governou para todos, falta falar isso. Ninguém saiu mais empobrecido, todo mundo ganhou. Agora, óbvio, que aqueles que mais agregaram foram os pobres, que de fato são os que muito precisam. Agora, isso não significa dizer que foi com a perda dos ricos, não foi não, porque eles ganharam muito também. Todos os setores da economia foram contemplados com as políticas. Daí. Muito bem, João Ribas. Deixa eu só fazer uma última pergunta aí. Hoje pela manhã, estava se reunindo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o juiz Sérgio Moro. O Moro estava lá, Lindbergh? Estava, o Moro estava lá, eu vi na televisão. Nossa, não sabia. E a tese era essa discussão sobre segunda instância. Foi aprovada uma PEC, tiraram o artigo 5º, inciso 57, que é cláusula pétrea, foi por aí que passou na Câmara. No Senado, eles estão querendo mexer no Código de Processo Penal, CPP. Essa é a tese que o Moro defende, de que você pode mudar o Código de Processo Penal, mesmo contra a Constituição, já que é uma cláusula pétrea, que ninguém pode ser considerado culpado sem o processo ter transitado em julgado. Como é que está isso aí, Gleisi, você que está acompanhando aí em Brasília? Então, agora, aqui na Câmara, foi instalada a comissão especial. Passou na CCJ e foi instalada a comissão especial, que é para analisar a PEC. É para iniciar essa semana, eu não sei se vai acontecer a reunião, porque nós estamos nessa matéria num processo de obstrução permanente, mas às vezes a gente não consegue e eles acabam colocando para discutir. Então, está nesse pé. No Senado, eu estou mais temerosa porque, como é um projeto de lei, né, é mais simples, é mais rápida a tramitação, então eles estão discutindo isso na CCJ. Era para ter votado na semana passada, ficou para essa semana, está na pauta da CCJ de amanhã. Vamos ver se a gente consegue retirar também, ou consegue barrar a discussão, a votação, não deixar ir para frente. É o que nós temos feito, porque isso é um absurdo que está acontecendo. O Supremo tem uma decisão, que é a defesa da Constituição, que não é algo que é em razão do Lula, é em razão da sociedade brasileira, da democracia, do fortalecimento da nossa Constituição Federal, e eles personalizaram o Lula de novo. Ou seja, querem fazer a tramitação de um projeto no Senado e de uma PEC na Câmara para atingir o presidente Lula, que querem prendê-lo de novo. É uma barbaridade isso, já é de um casuísmo muito grande. Ou seja, mostra que realmente Lula incomoda porque Lula tem liderança, né? E a gente tem que se colocar contra isso, porque não vai ser só contra o Lula, vai ser contra outras pessoas, mas vai ser contra principalmente a Constituição do Brasil, que nós temos que defender. E aí você disse tudo, Gleisi, esse debate não é para aprimorar a legislação brasileira, ele tem um objetivo, é pegar o presidente Lula, é isso que eles querem, é isso que as pessoas têm que tomar consciência, não querem fazer justiça, não querem nada, querem tirar o presidente Lula de cena, e isso, Gleisi, é lamentável. Eu estou conversando com alguns senadores, ouvindo a opinião, e quero dizer que, pelo que eu tenho ouvido até agora, eu acho que há uma resistência forte no Senado Federal, porque muita gente faz essa leitura, não é um problema qualquer, não, porque isso não estava nem na pauta, eles colocaram e apressaram,
né? Desde que o presidente Lula foi solto, isso não estava na órbita. Aliás, o que tem que estar na órbita é como é que enfrenta o desemprego, como é que muda essas medidas do governo, né, que são medidas extremamente danosas ao povo. Mas é lamentável, a gente tem que ficar em alerta sobre isso. Eu sei que já passou o tempo, mas aprovado uma PEC dessa, isso atingiria o presidente Lula, Gleice? Porque aqui tem o seguinte, tem uma... Não sei te dizer de imediato qual seria o efeito disso. Mas, em relação ao que a pena que ele está cumprindo, deve atingi-lo, porque já teve julgamento em segunda instância, né? Porque é uma lei retroativa. Queria agradecer o André. A questão da retroatividade, mas eu realmente não sei o efeito, aí teria que ter uma avaliação jurídica mais apurada, mas com certeza eles não estão fazendo isso de graça. Claro. Agradecer ao André Neto, que contribuiu com o Superchat, e aqui o Jânio Silva, acho que encerra por todos nós. Parabéns, Linda e Vanessa, por trazer essa figura linda e maravilhosa. Gleisi Hoffmann, nossa presidente. Obrigada. Muito obrigado, Gleisi. Valeu, obrigada, Gleisi. Lígia, um abraço. Obrigada aí, moçada.